Graça e paz, irmãos. Nós tivemos um probleminha aqui, não conseguimos gravar o nosso estudo de hoje, então vou fazer um resumo breve para as pessoas que não conseguiram participar assistindo terem contato. Nós estamos iniciando um novo livro do Seibel chamado A Vinda do Reino. Essa é a lição número 1. Então, vamos para frente. Basicamente é isso aí. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tratou foi o que é o reino de Deus, né? De onde surgiu essa expressão? Essa expressão ela é vista em toda a Bíblia, né? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e ela é expressada de forma bem variada. Existem várias maneiras da gente identificar quando se fala de reino dos céus, né? João Batista e Jesus anunciaram da forma como está escrito aí, né? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, Mateus 3:2, ou arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Que Deus possa nos dar entendimento para a gente perceber tudo que a gente vai aprender aqui hoje. Esses textos, eles falam desse reino com características um pouco distintas, um pouco diferentes, mas está falando do mesmo reino, né? Reino de Deus, reino dos céus, reino eterno, reino da luz, reino do Senhor, reino da glória, tudo está falando do mesmo reino. E o que fica de importante para a gente é pensar que existe um rei. Existe um rei. Existe um rei, e esse rei veio implantar o seu reino. Por isso esse reino é messiânico, né? Porque o Messias vem implantá-lo aqui na Terra. A gente precisa tomar muito cuidado para ter um entendimento adequado do que significa esse reino, porque senão a gente pode interpretá-lo de uma maneira equivocada, como já foi feito na história do povo de Deus. Achar que esse reino é um reino que, por ser eterno, que por ser de uma abrangência muito grande, indestrutível, seria um reino militar, um reino de poder, e que ninguém conseguiria subjugar então esse reino. E aí eu queria trabalhar bem essa característica de que tudo isso está falando de um rei. Isso é que a gente precisa trazer para a nossa mente, né? Existe um rei sobre as nossas vidas. No Antigo Testamento, existem alguns versículos, né? Salmo 10:16 diz: o Senhor é rei eterno. Salmo 24:10. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Isaías 6:5. Os meus olhos viram o rei. Jeremias 10:7, né? Quem te não temeria a ti, ó rei das nações? Então, todos esses textos estão falando de um rei, né? E a gente precisa trazer para o nosso coração esse entendimento, né? Existe um rei, nesse reino existe um rei, né? Especialmente Daniel, ele faz uma associação e usa uma palavra diferenciada para falar desse rei ou desse reino. Ele usa a expressão filho do homem. A expressão que ele aponta profeticamente para o Messias é filho do homem. E filho do homem foi o título mais utilizado por Jesus mesmo para se descrever. Ele fala muito filho do homem, usa muito essa expressão, uma expressão que o judeu conhecia bem porque Daniel tinha utilizado, né? Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as tuas maravilhas, o teu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Então tá falando desse poderio todo desse reino, né? E aí Daniel 7:13 diz: eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, que dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E aí no versículo 14, né, depois desse, diz que ele deu todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade para esse filho do homem. Esse ancião de dias, né, que a gente entende aí que é o Deus Pai, deu todo esse poder para o filho do homem, que é o Jesus, o Messias. E aí Jesus aparece todo simples, com uma conversa espiritual, falando de amor, falando de paz, falando de misericórdia, de graça, de transformação de conceitos. E o judeu não esperava isso, ele esperava um reino de poder, né, de glória, e que dominasse todas as nações, todas as gerações, né? Mas é verdade que esse reino é um reino sempre eterno, né? Então, vamos para frente. Ele também é um reino universal, né?
O rei revelará seu domínio universal, defendendo, subjugando a si mesmo todo adversário. No Antigo Testamento existe uma expectativa ampla e variada sobre o reino universal. Apesar de muitas vezes as profecias se referirem ao povo de Israel em sua aplicação abrangente, em sua aplicação abrangia todos os povos. E isso foi algo impossível de ser percebido pelo hebreu, porque muitas vezes ele foi subjugado e ele pensava assim, não, o Messias vai chegar, vai nos libertar dessa escravidão e a gente é que vai escravizar todos os outros povos e os povos nos pagarão impostos, os povos que terão que nos servir no lugar da gente servi-los, né? Então vamos para frente, uns versículos aí sobre isso. Salmos 22, 27 diz: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Veja que ele está falando de todos os limites da terra e de todas as famílias que adorarão ao Senhor. Salmo 67, 4. Alegre-se e exulte as nações, guiará as nações sobre a terra. Isaías 2, 2. Acontecerá nos últimos dias, e aí tem mais um trechinho, concorrerão a ele todas as nações. Na cabeça do judeu, do hebreu, do povo de Deus, era muito complicado ver tudo isso, esses textos que falam dos povos que se converterão, que viriam, das famílias, tal, das nações, se não fosse para servi-los, porque eles seriam agora o povo de Deus, né? Eles seriam a autoridade sobre as nações e todos os povos teriam que servi-los. E a gente precisa ter bem isso em mente para não deturpar aquilo que significa o reino de Deus hoje, porque a gente faz parte do reino de Deus, amém? Se a gente faz parte do reino de Deus, a gente tem que entender bem quais foram os erros que foram cometidos durante a história na interpretação do que significa participar desse reino, porque teve muita gente que achou que era dominar sobre todas as nações e que as nações viriam para nos servir, né? Então vamos lá, mais alguns versículos. Isaías 49, 6 diz: também te dei como luz para os gentios, olha aí, eu te dei como luz para os gentios, para serem minha salvação até a extremidade da terra. Lá em Adão, Deus deu uma promessa e diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Parece que o judeu entendeu assim: todas as famílias da terra te abençoarão. Não é em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas todas as famílias da terra virão a ti para te abençoar. É o contrário, né? É a gente que conhece a salvação, que conhece o poder de Deus, que conhece a graça de Deus, que foi alcançado por esse reino, a gente tem que levar essa verdade desse reino para todos os outros povos, para todas as outras nações, né? Miqueias 4:2, e muitas nações irão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor. O judeu até entendia isso, mas ele entendia assim: as nações virão para nos servir, virão para botar o banquete na nossa mesa, né? E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, então virá o fim. Aí, se por todo mundo aqui, o que Jesus está falando, né? Que agora no Novo Testamento está falando sobre pregar o reino de Deus para todo mundo? O que significa isso? É que os povos virão e nos servirão. E não é isso que a gente está aprendendo sobre o reino de Deus. Opa, calma aí que eu passei uma mais. Ainda sobre o reino universal. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Está falando claramente sobre salvação, sobre chegar para esse reino para ser salvo, né? Miqueias 4:2, de novo, né? Irão, só que aqui está completo. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ou seja, do povo de Deus vai trazer para nós e vai nos chamar para que a gente participe disso, né? Mas durante muito tempo o povo de Deus entendeu que era para as nações servi-los. E hoje, infelizmente, tem muita gente que pensa o evangelho dessa forma, né? Vamos para frente. Esse reino também é um reino eterno. Além de ser um reino universal, também é um reino eterno. O reino eterno, ele é supraterrestre. Isaías 60, todinho, capítulo todinho, vai falar sobre isso, mas eu separei o versículo 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará.
mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Isaías 60, 19. Aqui ele está falando de várias características, mas eu queria focar nessa questão da perpetuidade, né? Da luz perpétua, desse reino perpétuo, né? O nosso rei nos iluminará eternamente, né? Mais versículos aqui sobre isso. O reino eterno abrange todas as nações, ainda falando sobre essa questão da universalidade, né? Isaías 25, 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa de vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Até falei na live que o Aloysio pediu para eu dar o estudo, saiu até de férias que ele não queria ler esse versículo aqui, né? Virão todos os povos de todos os lugares e serão para sempre, né? Para sempre, para fazer o quê? Para que esses povos virão? Na cabeça do povo de Deus até então seria, eles vão ser o garçom. Eles vão ser os cozinheiros, vão ser o garçom, eles vão nos servir, né? Vão estar aqui para nos servir. O reino eterno não existirá morte, tragará a morte para sempre, ó. Questão da eternidade, para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Isaías 25, 8. Então, um resuminho aí, esse reino ele é universal, porque ele é sobre todos os povos de todas as nações, né? Sobre povos de todas as nações. Ele é eterno, sempre existiu e sempre existirá, nunca terá fim. Sempre existiu no sentido de que ele já estava planejado, ele já estava organizado e aí o Cristo veio para implantar, por isso que ele é messiânico, né? Implantado pelo Messias, pelo Cristo. Cristo é o Rei eterno sobre todos os limites. E para a gente terminar, o versículo 14 que eu tinha dito lá de Daniel 7. Foi-lhe dado domínio, presta atenção nessas palavras de poder. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse texto está falando para servir quem? Para servir o rei. Só que aí o povo de Deus até então pensava assim, mas nós fazemos parte do reino, e nós servimos o reino, então nós vamos ser servidos por todos os outros povos, porque a nós pertence a glória, a nós pertence o domínio, a nós que pertence todas essas características grandiosas do reino de Deus. Não é isso. A característica do reino de Deus é uma característica de simplicidade, de graça, de amor, de paz, de bondade, e é isso que Jesus Cristo vem implantar. Espero que o seu coração seja repleto dessas verdades, de que você participa de um reino maravilhoso, grandioso, universal e eterno, e que Deus está chamando gente de outras nações, e que tem gente de outras nações que precisa ser alcançados, por você e por mim. Trazidos para esse banquete, para ser servidos. E aí a gente vai viver assim, uns aos outros, que é o princípio do reino de Deus, o princípio do evangelho, né? Que Deus nos abençoe, que a gente possa viver eternamente na consciência de que Jesus Cristo implantou em nós um reino eterno, um reino universal, que tem gente que precisa ser trazida para esse reino. Então, Jesus estabelece o início do seu reino e é isso que a gente vai estudar daqui para frente aqui nesse novo livro que a gente está estudando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.